Bom dia, alunos do sétimo ano A, B e C. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Crianças, eu convido vocês a pegarem o livro de arte de vocês, tá? E abrir lá na página 18. E a gente vai trabalhar hoje as riquezas culturais do Brasil e da humanidade. Enquanto vocês estão abrindo o livro, eu quero falar um pouco sobre o IPHAN. O que é o IPHAN? O IPHAN é o Instituto, tá, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. IPHAN se escreve I-P-H-A-N, tá? Então, o IPHAN é esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vocês já devem ter observado no livro de vocês que nós vamos trabalhar sobre essas riquezas culturais. E aí, nessas riquezas culturais do nosso Brasil, crianças, vai entrar a questão do patrimônio histórico, tá? Dos patrimônios imateriais, dos patrimônios materiais nacionais e dos patrimônios internacionais. Então, hoje, a gente vai conhecer quais esses patrimônios, tá? E como diferenciá-los, ok? E aí eu fiz aqui, né, um breve comentário, eu peguei um conceito aqui no Google sobre o que é o patrimônio histórico, né? E aí o Google ele nos deu essa resposta de que patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. E aí, como é que a gente identifica esse patrimônio histórico, né? Ele pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade. Por exemplo, o centro histórico de uma cidade, ele pode ser considerado o patrimônio histórico daquela cidade. E aí eu tenho aqui uma imagem da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa igreja, tá? Ela é um exemplo de patrimônio histórico. Mas aí eu pergunto para vocês, será que o patrimônio histórico só existe lá em Minas Gerais? O que vocês acham? Não, crianças. Em quase toda cidade, principalmente as cidades mais antigas, tá? Elas têm o patrimônio histórico. A cidade de Bragança, ela é uma cidade histórica, ela tem patrimônio histórico, como vocês irão ver daqui a pouquinho. Nós temos aqui o patrimônio histórico de Ouro Preto, tá? Eu peguei essa imagem aí mostrando os principais, né, pontos históricos, patrimônio histórico da cidade de Ouro Preto. Aqui, vocês, quem é daqui de Bragança, ou quem mora aqui em Bragança, ou que estuda aqui em Bragança, que anda por Bragança, né, já deve ter visto um desses prédios aqui. E vocês, já adiantando e parabenizando, que vocês estudam numa escola que faz parte do patrimônio histórico da cidade de Bragança. Eu, Cleia, sou professora dessa escola. Me orgulho em dizer, né, que é uma escola de tradição, antiga, mas de tradição e de bons ensinos, tá certo? De bons profissionais, uma boa direção, enfim, né? Nós temos uma escola excelente. E aí, crianças, nós temos aqui, né, nessas imagens, nós temos a igreja de São Benedito, nós temos o mercado de carne, nós temos o Palacete Augusto Correia, que é ali a casa do bispo, tá? A gente tem aqui a outra, a igreja, a prefeitura antiga, tá? Que até já caiu. Vocês devem perceber que essas fotos, elas são antigas, tá? Não são recentes.
Eu peguei essa imagem, mas a Prefeitura de Bragança, ela já caiu uma parte, eles estão tentando reconstituir. Nós temos a Casa das 13 Janelas, temos aqui um prédio que ele já caiu, que era aqui perto, no canto ali da Praça dos Eventos, e temos o Coreto, tá? E esse outro prédio aqui que fica ali perto da igreja, e temos a Igreja Nossa Senhora, né? Aqui a matriz, tá certo? Então aqui nós temos fotos dos pontos turísticos, dos pontos históricos de nossa cidade. E aí, crianças, nós vamos entrar agora numa parte bem interessante, porque nós vamos conhecer um pouco como é esse patrimônio, quais são esses patrimônios imateriais nacionais, tá? Os patrimônios imateriais, eles estão ligados a expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração a geração, tá? O toque dos sinos mineiros, como a gente viu na aula anterior, né, é um exemplo disso. Assim como o modelo artesanal de fazer queijo também em Minas Gerais. E aí, crianças, é interessante que a gente vai ao supermercado e você encontra, tá, queijo de Minas. Eu pergunto para vocês, será que esse queijo de Minas que vende no supermercado é o mesmo queijo produzido lá em Minas Gerais? O que vocês acham? Tá? Pensem um pouquinho. Lá tá dizendo queijo de Minas, tá? O que vai diferenciar, crianças, essa produção do queijo, né? Todo mundo pode fazer um queijo de Minas, porque é o nome do queijo. Mas o queijo de Minas, feito em Minas Gerais, ele é diferente do outro queijo de Minas que não é produzido lá. Como assim, professor? A questão do artesanal, o modo como ele é feito. Os patrimônios imateriais, eles estão ligados a expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de geração em geração. Ou seja, a senhorinha bem idosa, ela fazia queijo. Ela ensinou a sua filha a fazer. A mãe já ensinou a filha, a neta, e assim foi passando de geração em geração, tá? E aí ficou o quê? Conhecido pelo seu sabor, né? Pela sua textura. E aí ele ganhou o quê? Tradição, né? Conhecimento. As pessoas que conheciam o queijo, que provavam, aprovavam, né? Elas provavam e aprovavam. E aí essa maneira artesanal e que é transmitida de geração em geração pelos familiares, pelas pessoas que fazem o queijo, é que faz toda a diferença. E aí ele passa a ser um patrimônio imaterial nacional, ok? Nós temos aqui outra imagem, tá? Patrimônios materiais nacionais. Isso aqui é o espaço urbano da cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais. Então, os patrimônios materiais são objetos, construções e locais que devem ser conservados por sua importância cultural. Em Minas Gerais, por exemplo, o espaço urbano da cidade histórica de Ouro Preto é considerado patrimônio cultural material. Então, vejam aí que um patrimônio material nacional, ele pode ser o quê? Objetos, ele pode ser construções e locais que devem ser conservados por sua importância cultural. Eis aí a imagem, tá? Do centro, né, do espaço urbano da cidade de Ouro Preto. Ela foi reconhecida, né, e ela é considerada como um patrimônio cultural material. E agora, os patrimônios internacionais.
Além de patrimônio cultural brasileiro, Ouro Preto é considerada patrimônio mundial, assim como o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, e o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Olhem só o que vai ser diferente de outras coisas. A cidade de Ouro Preto, ela foi reconhecida pela Unesco, tá? Como um patrimônio mundial, tá? Além dela ser nacional, ela é mundial, ou seja, internacional. Então, a cidade de Ouro Preto, ela se encontra na lista da Unesco, tá? Das cidades dos patrimônios internacionais. E aí nós temos aqui o centro da Diamantina, que fica em Minas Gerais, que é esta imagem aqui, que tem a igreja, né, que tem as casas. Você vê o quê? Que o patrimônio histórico, pessoal, de crianças, de uma cidade, de um país, eles têm algumas características em comuns. O tipo de construção, né? O tipo de prédio, enfim. E aí do lado nós temos o que? O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, né? Que é aquele santuário até que vocês já fizeram um trabalho no capítulo anterior, tá? E aí, olha, nós temos aí os 12 profetas que foram feitos, né, que foram esculpidos pelo o artista, né, conhecido como Aleijadinho, tá? Então, nós temos aqui duas imagens diferentes que representam, que são patrimônios internacionais e estão aqui no nosso país, certo? Considerada também como patrimônio internacional, crianças, é a arte inclusiva, pintura corporal e arte gráfica dos povos indígenas Vajapi do Amapá, tá? Então, essa primeira imagem aqui que você tá vendo, a costa e o braço dos índios, tá? Que estão pintadas. Então, esse tipo de pintura e até arte gráfica dos indígenas, ele foi considerado, reconhecido pela Unesco como patrimônio internacional, tá? Por quê? Chamou tanta atenção, foi vendo de anos e anos de tradição, foi sendo repassado de geração em geração, e aí chegou até que a Unesco reconhece como patrimônio, tá? Internacional. E aí, além da pintura dos indígenas, nós temos aqui o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, aqui no Pará, né? Que são exemplos de manifestações, né, nacionais registradas na lista mundial da Unesco. E aqui a imagem do Círio, né, porque a Unesco também, ela reconheceu, tá, o Círio de Nazaré como sendo patrimônio internacional. Ou seja, pessoas de todos os países, eles vêm, né, para o Círio de Nazaré, querem conhecer e querem saber da tradição, enfim, tá certo? Olhem só, crianças, essa aula, ela vai estar valendo pela aula da semana passada, que a gente trabalhou só pelo Meet, tá? E também pela aula desta semana. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? Mandem mensagem lá no PV, que a hora que eu visualizar, eu retornarei para vocês, eu responderei. Não esqueçam também, minhas crianças, de fazerem as trilhas. A trilha está aberta até dia 30, mas não deixa para o último dia, que às vezes falta, a internet sai e aí você fica sem fazer. E aí vale ponto que vai estar lhe ajudando na sua avaliação, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus. Beijo.